eu vou confessar uma coisa da terapia que eu acabei de descobrir. Eu acabei de sair da sessão de terapia e vim gravar esse vídeo pra você. Porque eu tava falando pra minha terapeuta que eu não quero namorar assim tão cedo. Como se eu não tivesse namorando tão cedo, né? Porque faz desde 2018 que eu tive minha última namorada. Estar sem namorar não quer dizer que estar sem sair com ninguém, sem ter um rolinho com ninguém. Pelo amor do santo Deus, uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas eu, como uma boa e bela menina demissexual, assexual, existe uma coisa que pesa muito pra mim em um relacionamento quando ele começa a se tornar longo. E não é o fato de conseguir ou não manter o relacionamento, não gostar de uma menina, nada disso. Mas é a questão da sexualidade. Eu acabo muitas vezes, e acho que muitas pessoas sexuais também, moldando a minha imagem sobre o desejo da outra pessoa, a minha autoimagem sobre o desejo da outra pessoa. Por exemplo, no relacionamento, é normal, é natural você querer agradar a menina, você querer se sentir desejada, você querer também que a outra te deseje da mesma forma. Então, para que a outra se sinta validada e confiante no relacionamento com você, você vai ter que abrir mão de algumas práticas em prol da boa convivência do relacionamento. E uma dessas práticas é a bendita frequência com que você vai ter que manter uma vida sexualmente ativa com uma outra garota. Porque, por exemplo, quando eu sou solteira, estou na minha sexualidade, na minha demissexualidade, eu fico com a garota quando eu quero. Eu não tenho uma frequência. Se eu quiser passar 4 meses sem beijar na boca de uma menina, eu fico de boa. Se eu quiser, nos próximos um mês, só sair com um monte de gente, uma atrás da outra, também faço isso. Eu posso ter esses meus desejos que são mais fluidos, eles moldarem de acordo com as minhas necessidades fisiológicas. Agora, quando você está em um relacionamento fixo, esse desejo, ele é também compartilhado com o desejo da outra menina. Porque eu não tô sozinho no relacionamento. Então, por exemplo, se eu tô num dia que eu não tenho vontade sexual de ir pra cama com ninguém e a outra menina tá, mesmo que seja consensual esse vontade de ir pra cama dela e você vai pra cama com ela, ele ainda te faz questionar se você realmente estava com vontade. Estar com vontade não é dizer que você não gosta da menina, que você não sente carinho, não sente amor por ela, nada disso. É a prática em si, entende? Daí a gente entra no outro parâmetro que é o mais complexo, que é essa hipersexualização que existe na nossa sociedade, não eu vou falar sexualidade, a nossa sociedade, ela faz também com que muitas vezes você não discuta sobre a sexualidade para não ter que entrar em conflito com uma outra pessoa, entende? Então você aceita ouvir algumas piadinhas, aceita não ter que ficar discutindo algumas coisas, aceita ignorar algumas coisas sobre a sexualidade e demissexualidade, porque às vezes você vai abrir a porta de ensinar, de explicar, aí você fala, meu Deus, eu vou ter que entrar num embate aqui gigantesco com essa pessoa. Então você deixa passar muita coisa. É óbvio que tem situações que ficam inviáveis não explicar as coisas, e tem situações também que a gente acaba indo para esse embate, mas de todas as formas assim, ainda a gente pensa muito no que a gente vai falar sobre a sexualidade. Por exemplo, muitas meninas que eu saí de forma casual talvez nem saibam, nem, nunca saberão, talvez saberão porque estão vendo esse vídeo, se me acompanham nas redes sociais, que eu sou assexual. Por quê? Porque eu não falei, porque eu não queria falar, porque eu não queria explicar, porque. Assim, a menina que é a última que eu saí, você tem uma base, eu saí com ela 3 vezes. E ela só soube que eu sou assexual porque acho que quase da segunda pra terceira vez que a gente tava saindo, eu fiz o conteúdo nas redes sociais, ela me seguia e ela soube, sabe? Eu não senti necessidade de ir lá falar pra ela, porque era uma coisa casual, eu tava vendo que as coisas não iam fluir direito, e aí assim, pra que eu vou ficar explicando outras coisas, sabe? E isso não é ser, tipo assim, ignorante com a pessoa, não é não gostar da pessoa, é que às vezes você vai ter que abrir outras neuroses. As pessoas vão ter que começar a achar que você não gostou de ir pra cama com ela, que foi tudo ruim, que não. É só que, cara, foi tudo bom, só que eu não quero ficar explicando as coisas, entende? Eu não quero ficar explicando muitas coisas.
Então, cara, eu tava muito pensando nisso na terapia hoje, como a necessidade muitas vezes dos meus paranauês acaba surgindo muitas vezes em um relacionamento fixo, tá? Da necessidade do outro por ele querer do que de fato a minha necessidade. E aí eu vejo isso quando eu tô solteira. Porque na minha vida solteira, a minha necessidade é moldada pela minha própria necessidade mesmo, entende? E é muito confortante, assim. Ao mesmo tempo que você tem esse pesar de, putz, você até queria namorar alguém, mas você sabe que o status namorar, ele carrega um caráter pejorativo que vai fazer você modelar, moldar-se dentro de uma estrutura que não necessariamente é a estrutura que te faz livre. Livre sexualmente falando. E tem uma outra coisa também que a gente mal discute dentro da própria comunidade, que é essa coisa da assexualidade tardia. Porque a gente muitas vezes acaba tentando que me encaixar nesse padrão de uma sociedade, não sexualidade, sociedade hipersexual. E aí a gente não discute sobre a sexualidade com tanta frequência, pelo menos quando eu saí do armário, que era com 18 anos, tô com 40 hoje. Então naquela época a gente não discutia sobre a sexualidade, foi discutir e descobrir, eu pelo menos, mais tarde, e a gente difunde pouco a questão da sexualidade tardia. Porque, gente, é muito fácil você ser sapatão. Você tem clara certeza que você sempre gostou e sempre se atraiu por meninas. Por mais que você não tenha uma frequência de ir pra cama com elas, quanto as outras meninas que você conhece, que você convive, tem, sabe? E aí você modela isso na sua cabeça. Você modela que, beleza, eu gosto de meninas e tá tudo certo. E como é que é? Tipo, eu não gostar de tanto pra cama com a menina, mas eu gosto da menina, mas eu quero ir pra cama ao mesmo tempo. Sabe? É muito complexo, assim. Até você entender a sua assexualidade, ou no meu caso, sua demissexualidade, é um paranauê que, tipo assim, você fala, caramba, e agora? Tipo, porque todo mundo, quando se encontra em uma sexualidade, pelo menos a maioria das pessoas, vou falar aqui, né? Ela se sente confortável. Eu me sinto confortável dentro da comunidade lésbica. Mas eu não me sinto confortável tendo essa prática hipersexualizada que a comunidade lésbica tem. Porque eu tenho nesse meu canal aqui muitos conteúdos sobre pegação, sobre vucu-vucu, sobre flerte, porque é uma das pautas que mais tem dentro da comunidade lésbica. Mas, cara, eu gostaria simplesmente por mim mesma, simplesmente fazer talvez um canal só de livros, filmes e discussões filosóficas sobre a comunidade lésbica. Mas vai ter nenhuma view, ninguém vai ver. Então eu tenho que sempre ficar balanceando aquilo que as pessoas querem ver e que é uma pauta dentro da própria comunidade, como daquilo que eu quero falar. Porque veja que os vídeos sobre livros, filmes, tem quase nenhuma views. Vê os maiores vídeos que tem de views aqui nesse canal, são tudo de pegação. Então eu vivo numa sociedade hipersexualizada. E isso é complexo na forma como eu lido com a minha sexualidade. Não que eu não esteja confortável com ela, mas eu vou ter muitas vezes que modelar padrões para ser aceita dentro de uma relação social, entende? Por exemplo, a mesma coisa que eu acabei de dizer agora, a fato de eu modelar que o meu prazer dentro do relacionamento, ele não depende só de mim, e não depende das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus hormônios e por aí vai. Sabe, ele depende também da outra vontade. E ok, porque se tá num relacionamento é para duas pessoas se alinharem dentro de um objetivo. Só que muitas vezes você que é sexual tá muitas vezes abrindo mão de coisas que não necessariamente você quer fazer por causa de uma outra pessoa. Entende? Então é um paranauê complexo, é um dilema complexo que a gente acha que nunca conseguir ter fim, mas a cada terapia a gente vai abrindo uma caixinha a mais, trabalhando aquilo e vai se entendendo. Faz sentido pra você que é assexual? Me deixa aqui ó, nos comentários desse vídeo sua opinião sobre isso. E aqui eu também tenho outro vídeo falando sobre demissexualidade, se é ou não uma mentira, se existe não, enfim, esse rolê também é uma discussão gigantesca. Então clique aqui para acessar até o próximo vídeo, tchau, tchau.